Salve pessoas, tudo certo? Aqui é o Gustavo Caverzan, do Álvaro de Carla, e hoje mostraremos as restaurações feitas em dois trechos de uma mesma faixa deste disco que estavam apresentando o inconveniente problema do efeito do pulo da música. Pois bem, este é um exemplar do álbum Vício da cantora Simone. E assim como vários outros discos que recebi de doação, ele chegou para mim numa condição meio precária, né? Sem a capa, a época estava bastante sujo e com um aspecto de conservação já não tão satisfatório. E acontece o seguinte: aos poucos eu estou selecionando, né, entre esse material alguns discos para dar uma atenção e analisar a respeito do que pode ser aí aproveitado para uso. E nessa empreitada, na medida em que vou encontrando problemas nessas mídias, eu vou trazendo aqui, né, os casos para a gente verificar de perto acerca do que se passa e, dentro do possível, realizar o trabalho de restauração nesses trechos. Mas vamos lá. Como já comentei em outras situações de reparo de discos, muitas vezes um pequeno arranhado pode causar uma obstrução na trilha do vinil que inevitavelmente vai impedir a boa fluência da agulha do toca-discos por esse trecho. E com isso, é claro, o resultado vai descambar para o efeito do pulo que escutamos durante a apreciação do disco. Então olha só, conforme a gente vai poder verificar aqui nesse disco da Simone, às vezes essa obstrução pode ser muito sutil, mas mesmo assim vai ser o suficiente para causar tal problema. E quando eu me deparo com essas situações, dependendo por se tratar de uma avaria discreta, fica até um pouco mais difícil de identificá-la na mídia. Foi o caso, por exemplo, do problema que estava causando o segundo pulo aqui no meu disco. E a gente vai poder ver isso de perto. Bem, vamos agora ouvir como estava soando esses dois trechos afetados por algumas pequenas avarias, né? Pequenos arranhadinhos que marcaram e obstruíram as trilhas aqui do vinil. A música em questão é o grande sucesso Me Chama. Confere aí. É interessante como o início da primeira faixa dos lados do disco parece ficar mais exposto a problemas desse tipo quando a mídia fica por anos acondicionada indevidamente, né, meio que largada ou submetida a um uso com poucos cuidados. Mas enfim, vamos agora visualizar de perto tanto a avaria que estava causando esse pulo quanto o trabalho de reparo que ali foi feito. Aí está o problema. Trata-se de uma pequena marcação nas primeiras trilhas da faixa, causada por um arranhado que na verdade machucou um pouco mais esse trecho da parte lisa do início do disco. E isso aí tem toda a pinta, né, que foi um acidente ou um descuido com a própria agulha do toca-discos que feriu a superfície da mídia. E essa parte em que faço o reparo, por sorte, foi a menos afetada. Vocês podem reparar que bem próximo, na parte lisa que antecede o início da primeira faixa, o corte do arranhado aí sim foi um pouco profundo. E aqui o objetivo do nosso trabalho, de uma forma bem pontual, é extrair os excessos que estão acumulados basicamente nessas três trilhas do trecho marcado. Ok, depois do trabalho feito, vamos escutar como ficou o som desse trecho. Colocarei novamente como ele antes estava tocando e como ele agora soa depois do reparo. Maravilha!
Aquele pequeno efeito do pulo que nos surpreendia logo no começo da música, agora não existe mais. Mas vamos seguindo e focar no próximo trecho da música, que também apresentava um problema bem parecido. Esse é o tipo de pulo que sonoramente não parece, mas ele salta o equivalente a um compasso da música, então realmente se trata de um pulo grande, ainda mais levando em conta que essa faixa possui um andamento lento. E outra coisa, conforme veremos nas imagens que seguirão, encontrar esse trecho que estava provocando o segundo pulo na música me deu um pouco mais de trabalho, porque a avaria em questão, comparada ao que geralmente costumo constatar em outros casos, possui um aspecto meio discreto. Inclusive, eu fiquei em dúvida entre dois trechinhos próximos marcados ali na mídia. E com isso eu optei nessa incerteza por fazer o reparo nos dois pontos avariados. Então vamos acompanhar o trabalho que foi realizado. Aqui temos uma trilha que contém em seu interior um pequeno ranho branquinho. Não sei, mas conforme o contexto que se apresenta, por via da dúvida, optei por fazer uma raspagem bem cuidadosa para deixar a passagem desse trecho mais acessível à agulha do toca-discos. Será que era isso que estava causando o pulo que escutamos? E bem próximo dessa região, encontramos esse arranhado que, ao meu ver, é o mais cotado para ser o verdadeiro causador desse pulo que havíamos percebido na música. O reparo aqui também é simples. Ao meu ver, somente essa parte mais concentrada do arranhado necessita de ser desobstruída. E é isso aí. O trecho agora mais limpinho, de qualquer forma, vai possibilitar uma passagem melhor da agulha do toca-discos. Pois bem, depois do trabalho realizado, vamos ouvir como ficou o resultado no som desse trecho. Escutaremos novamente a parte da música sendo reproduzida com um pulo e, em seguida, ouviremos como está tocando esse trecho após a restauração. Bom demais! Voltar a escutar um disco de vinil reproduzir o seu som normalmente naquele trecho da música que antes pulava é muito satisfatório. Eu particularmente fico bastante feliz quando consigo êxito nesses casos. Mas aproveitando para ser um pouco mais minucioso nas observações que fazemos, quero pegar o caso desse segundo pulo como exemplo, pois para mim ele ilustra bem uma situação que às vezes pode ocorrer. E a situação é a seguinte: a gente tinha no disco de vinil um trecho que pulava, ok, o reparo foi feito, deu tudo certo e a música agora soa, normalmente, perfeito. Mas se vocês repararem no ponto exato da música onde antes a agulha do toca-discos pulava, agora soa um pequeno estalado. Isso junto com o próprio som da música que agora toca normalmente. Então podemos entender que, apesar de não parecer, essa avaria teve aí a sua influência negativa no vinil. Mas, ao meu ver, isso não tira o valor do bom resultado que obtivemos com o sucesso do reparo. Até porque agora esse trecho toca normalmente o seu conteúdo, e esse instalado que aqui citamos e percebemos é algo que está perfeitamente dentro do aceitável no que se refere ao contexto
de escuta e apreciação de um disco de vinil antigo. Então, 100% aprovado. Minha amiga, amigo, eu vou ficando por aqui. Agradeço o prestígio da sua atenção para com o trabalho do nosso canal. Aproveito também para pedir, por gentileza, a sua inscrição, o seu like, camarada, e se puder, dá aquela moral pra gente. Compartilhe este vídeo com seus contatos, amigos, nos grupos de WhatsApp, beleza? Valeu, pessoal, forte abraço, até mais!